sociedade estava urbanizada, hoje são 60%. 60%. Em 30 anos. Portanto, ou mais de 60%. E, portanto, a saúde oral, por exemplo, nunca ninguém pensava, há 30 anos o Serviço Nacional de Saúde, com toda a generosidade dos seus criadores, nunca pensou na saúde oral. Nunca pensou. Como é que era possível se havia 300 dentistas? Mas hoje há, não sei quantos, 7 mil, ou 8 mil, ou 9 mil dentistas. Hoje é possível pensar em cuidados de saúde dentária, mas deve ser cuidados para toda a gente. Temos que olhar e começar por aquelas pessoas que estão mais em risco. Quem são as pessoas que estão mais em risco? As crianças, em idade escolar. Aos 7 anos, no fim da primeira dentição, passagem para a segunda. Aos 13 anos, quando surgem as primeiras cáries. E grávidas, portanto, que são especialmente afetadas durante o processo da gravidez pela deterioração do seu aparelho bucodentário, e idosos, em relação aos quais também já havia alguns pequenos apoios para próteses. Oncologia, da mesma forma, quer dizer, eu lembro muito bem de ter, hoje, nós indignamos-nos se a lista de espera de cirurgia da mama na oncologia ultrapassa 2 meses. Indignamos-nos e convence. Mas tenho um aluno que fez, que foi médico de saúde pública, que fez, talvez há 30 anos, imagina, há 30 anos fez um trabalho na minha disciplina, um trabalho notável. Ele era delegado de saúde em Verdadeira Pena, lá em cima, uma pequena vila do distrito de Vila Real, e ele foi atrás dos óbitos dos últimos 2 anos, dos óbitos por cancro nos últimos 2 anos, e encontrou 25 casos. E depois seguiu, foi ter com as famílias, seguiu-as um por um, seguiu esses óbitos retrospectivamente, um por um, para tentar apenas uma informação. Qual era o tempo que mediava entre o diagnóstico clínico dessa situação de cancro, quer dizer, o momento em que o doente ou a família souberam realmente que tinham cancro, independentemente de suspeitarem ou não, mas souberam, lhes foi dito por um médico que tinham cancro, e o momento da morte. Bom, e encontrou um remédio de 6 meses. Uma coisa absolutamente escandalosa. Significava que as pessoas só iam ao médico mesmo, ou melhor, só tinham acesso ao médico, mesmo quando estavam para morrer. 6 meses antes de morrer. Bom, hoje nós temos casos de sobrevivência de cancros com localizações dificílimas de 5 anos, 6 anos, e hoje o cancro tornou-se uma doença crónica, de certa forma, e gerível, controlável. É uma diferença abissal em 30 anos. E, portanto, há 30 anos a situação era tão difícil que os responsáveis se contentavam a aplacar a sua consciência através dos institutos de oncologia. Os institutos de oncologia, mesmo que fosse, depois foi criado, depois de Lisboa, foi criado o do Porto e do Coimbra, era uma gota d'água no oceano, depois na cidade. Hoje não. Hoje em Cascais, fez-se uma querela pública, da qual eu também fui observador participante, ou participante observador, talvez melhor na segunda versão, pelo facto de o novo hospital, as pessoas que estavam em tratamento oncológico em quimioterapia, exigirem que o novo hospital mantivesse uma unidade de cancro, quando não podia. Não tinha condições para ter uma unidade de cancro, que haja cirurgia de cancro, que haja radioterapia, não é? Isso são meios, estar a expressar esses meios é extremamente ineficiente e a qualidade baixa, etc. Bom, mas enfim, portanto, que o nosso limiar de tolerância mudou muito à medida que as coisas mudaram. Outras falhas do atributo de generalidade, talvez não saibam, mas a população com cobertura exclusiva pelo Serviço Nacional de Saúde não é mais que 2/3, que 3/4, talvez 75% da população toda portuguesa. Mas, porventura, em hospitalização de agudos, temos 108% de cobertura em relação às normas internacionais. Temos camas, mais camas do que aquelas que necessitamos, porventura. Porquê? Porque estamos a utilizar essas camas para tapar os buracos da terceira linha. A hospitalização a idosos independentes, a porcentagem de cobertura é apenas 5%. Portanto, nós estamos a tratar os nossos idosos nas camas de agudos. Estamos aqui em 2006. Os gastos privados em saúde são altos, apesar de termos um Serviço Nacional de Saúde,
6% do orçamento das famílias, em média, vai para despesas com saúde. 6%, não é tão pouco como isso. 6%. A comparticipação média do Serviço Nacional de Saúde em medicamentos é 58%, era 58% em 2004. A lista nacional de inscritos para cirurgia em 2007 tinha quase 200 mil inscritos. Os doentes inscritos em Centro de Saúde sem médico de família eram, em 2007, 498 mil. Os ciclos de procriação medicamente assistida realizados face à norma internacionalmente aceite, cobria apenas 17% das necessidades, porque a procriação medicamente assistida não era financiada pelo Serviço Nacional de Saúde, a não ser na cobertura dos medicamentos. Bom, portanto, apesar de termos um Serviço Nacional de Saúde de que nos orgulhamos todos e que teve grandes resultados, como vimos ali, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde está muito longe, tem falhas no atributo sanitário. Aqui, outros exemplos: consultas de especialidade, acesso ao setor privado. 91% das consultas de saúde oral, dentista, eram consultas no setor privado. 63% das consultas de oftalmologia eram privadas. 61% das consultas de obstetrícia e ginecologia. 46% de cardiologia. 41% de ortopedia. Até nas chamadas especialidades sociais, orientadas socialmente, como a pediatria, havia 31% de consultas privadas. E na medicina geral e familiar, que, por definição, está organizada em centros de saúde públicos, também aí havia 13% de consultas privadas. Despesa pública e privada, equidade vertical e controle. Vamos olhar um pouco para os gastos, porque os gastos têm a ver com a equidade. Têm a ver, nós se não cuidarmos do controle da despesa, o dinheiro não nos chega para a universalidade, para a equidade horizontal, quanto mais para a equidade vertical, para cuidar, para dar novos serviços, para cuidar, criar novas assistências. Vejam só que em dólares por paridade de poder de compra, entre estes 15 anos, que vão de 90 a 2004, os gastos totais em saúde per capita triplicaram. Os gastos totais em saúde do PIB passaram de 6,2 para 10,0 e em 2005 10,2. Total. 14% dos Estados Unidos, é certo. 12% da França, 11% da Alemanha. Mas a Inglaterra tem 7,5%. A Espanha tem um bocadinho menos que nós. A parte pública dos gastos totais. Também outro grande ramô que se diz que o sistema está a ser privatizado. Olhem o contrário. O sistema passou em 15 anos de 66%. A parte pública subiu de 66% para 72%. E, inversamente, a parte privada baixou de 34,5% para 28%. Portanto, não há razão nenhuma nessas ideias que se diz que o Serviço Nacional de Saúde está a ser privatizado. Pelo menos, em termos de financiamento, aqui estão os valores corretos. Bom, mas isto é preocupante, porque a sépia temos o Portugal gastos privados e a azul Portugal gastos públicos. A linha superior é a evolução entre 80 e 2004 dos gastos totais em saúde em Portugal. E temos duas linhas. Uma azul, que é a linha da média dos países da OCDE, e a vermelha temos a linha da União Europeia, então a 15, os gastos totais. Bom, não sei se veem, mas as linhas terminam aqui, as duas, o que significa que Portugal já de há muito ultrapassou os gastos totais com a saúde da média dos países da OCDE e até da média da União Europeia. Portanto, somos, em termos de importância relativa no PIB, no GDP. Isto é, de certa forma, enche-nos de orgulho. Fomos capazes de fazer isto. Vejam só de onde partimos. Mas também nos enche de preocupações. Porque realmente nós partimos cá de baixo. Vejam, onde estávamos? Estão abaixo os outros. Mas e onde estamos agora? Será que isto é sustentável?